Só todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? É um motivo de alegria estar mal na casa do Senhor, no qual Deus tem nos abençoado. Você que trouxe sua Bíblia, ora por gentileza, no livro de Lucas, no seu capítulo 5, que tem como título A Pesca Maravilhosa, os primeiros discípulos. Confesso aos irmãos que essa mensagem eu já tive o privilégio de ministrar algumas vezes, só que eu estou, irmãos, fazendo um resumo de todas as mensagens que tenho pregado durante esses anos aí, porque o Espírito Santo de Deus nos dá o privilégio de pegar a mesma mensagem e pregar 10, 15 vezes de forma diferente. E eu estava ali sentado, eu saí de casa, já que cheguei bastante cansado em casa, deitei um pouquinho no sofá, irmãos. Se era 5 alguma coisa, eu vi e apaguei. Como a Larissa falou, eu estava vendo televisão, a televisão estava me vendo, amém? Porque eu apaguei ali, irmãos, e estava bem cansado, mas é como diz em Miqueias 2:10, levantai-vos e andai-vos aqui no vosso descanso, amém? Depois, quando acabar o culto, a gente chega em casa, a gente dorme até amanhã, amém? Mas temos que estar aqui para fazer a obra do Senhor. Quem achou, diga, eu vou morar no céu, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Lucas, seu capítulo 5, versículo 1 vai dizer: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Amém? Só até aqui os irmãos podem se assentar. Irmãos, antes de falar dessa mensagem, se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu daria o seguinte tema: o projeto que deu errado. Vai nos dizer a Bíblia, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele está à beira da praia do lago de Genezaré, e Ele tinha como costume ensinar a multidão. Porque o intuito de Jesus de ao vir à terra, irmãos, é ensinar os homens o caminho. O intuito de Jesus na terra é ensinar o homem como cumprir os mandamentos do Senhor. E vai dizer agora a Bíblia que enquanto Jesus está ensinando a multidão que está à beira da praia, vai se aproximar deles alguns dos homens que estavam a noite toda pescando. Porém, esses homens não pegaram nada naquela noite. Eu costumo dizer, irmãos, que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Porém, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Só que naquele dia, em específico, o Senhor fechou a porta. E quando Deus ele fecha uma porta, irmão, ninguém pode abrir. Naquele dia, o Senhor falou contigo. Os homens não vão pegar nada. Por mais que, por toda a sua experiência, com toda a sua experiência, juntamente a pescaria, mas naquele dia, o Senhor, Ele pensou consigo, eles não vão pegar nada. Sabe por quê, irmãos? Porque se os homens tivessem pego alguma coisa naquele dia, eles jamais se encontrariam com Jesus na beira da praia. Porque por mais que os homens, pela sua insistência em prosseguir a pescaria, vou devagar para você poder entender, depois eu acelero um pouco. Naquele dia em específico, eles desceram do barco, com sua cabeça baixa, pensando com o outro, não pegamos nada. E Jesus está ensinando a multidão. Só que enquanto os homens vão descer do barco, vai nos dizer a Bíblia que ele vai escolher um barco. E ele vai escolher justamente, Maurício, o barco de Pedro. Ele poderia muito bem escolher o outro barco, mas naquele dia ele vai escolher
o barco de Pedro. E é aqui que eu começo a pregar, irmãos. Vai não dizer agora a Bíblia que ele vai pedir para Pedro para afastar um pouquinho o barco da terra. Porque, irmãos, na areia da praia estava acontecendo palavras. Mas o milagre não ia acontecer na beira da praia. E agora ele está precisando que Pedro afasta o seu barco da areia. E vai levar um pouquinho para dentro da água. E ele vai entrar no barco. E vai dizer: Pedro, eu estou dentro do barco, eu quero que você empurra o barco comigo dentro. E daqui de dentro eu vou começar a ensinar. E vai dizer a Bíblia que quando Jesus ensinava, eu quero acreditar que os discípulos estão olhando e pensando consigo: mas o que esse homem quer dentro do meu barco? E quando ele vai acabar de falar, ele vai dizer: Pedro, entra comigo no barco e vamos levar o barco até o mar alto. Mas, Senhor, nós viemos de lá agora e não aconteceu nada lá, Senhor. Pedro, me leva até o lugar, melhor dizendo, me leva até o lugar onde o projeto não deu certo, porque agora eu vou lá com você. Deus está dizendo para alguém nessa noite que de repente se encontra com um projeto falido que não deu certo. Deus está dizendo para alguém nessa noite: volta lá no lugar onde não deu certo. Só que agora você não vai voltar sozinho, você vai voltar comigo dentro do barco. Irmãos, eu nunca vi na Bíblia Jesus dentro de um barco e não acontecer alguma coisa. A primeira vez que ele estava dentro de um barco, ele estava dormindo, porque ele estava cansado, como o ser humano cansa. E ele escolheu o barco para dormir. O sono era tão profundo, irmãos, que mesmo o barco balançando, não era motivo a despertar ele. E agora os discípulos estão enfrentando uma tempestade. E vai nos dizer a Bíblia que algum deles estão pensando: esse barco vai afundar e a gente vai morrer com Jesus aqui dentro. Mas eu nunca vi Jesus dentro de um barco, o barco afundar. E vai dizer a Bíblia, irmãos, que nesse momento, Jesus ele vai despertar. E vai dizer a Bíblia que Jesus vai despertar daquele sono. Vai dizer: homem, por que temais? Eu estou aqui. Quem está dentro do barco, ele manda no céu, ele manda na terra, ao dono do mar. E vai nos dizer a Bíblia, irmãos, que os discípulos vão entrar no barco com Jesus e ele vai até o mar alto. E aqui, irmãos, que eu acho interessante, eu gosto disso. Ele manda levar o barco até a parte mais alta, a parte mais funda do mar. Sabe por quê, irmãos, eu aprendo com isso aqui? É que existe momentos na minha e na tua vida que a gente tem que largar um pouco a praia e ir para o profundo. Porque na areia não tem milagre. Na areia só tem palavra. E a gente recebe palavra e não coloca em prática. Irmão, não adianta nada receber palavra e não colocar em prática. Não adianta nada receber promessa e não crer. Porque a areia é um preparatório para entrar no profundo. Os discípulos estão agora dentro do barco com Jesus. Só que se você voltar um pouquinho nessa história, enquanto eles estavam na areia, eles estavam lavando as suas redes porque não pegaram nada. Mas espera aí, pastor Fabrício, se eles não pegaram nada, por que eles estão lavando a rede se não pegou nada? Pois é, irmãos, eles não pegaram peixe, mas a rede deles estava suja com um monte de coisa. No momento que atiraram a rede, eles puxaram coisas que estavam no profundo do mar. De repentemente você está dizendo assim: mas irmão, não estou entendendo isso. Pois é, você atirou a rede, você fez a sua parte, mas quando você puxou para ver o resultado, o que veio? Veio coisas que você não queria. O discípulo está lavando a rede, e o que tem na rede? Latas de alumínio, de repente, resto de lixo que estava no fundo do mar, coisas que pessoas jogaram, resto de barco, de repente. Mas o que eles queriam não estava na rede. De repente alguém está olhando e dizendo: mas espera aí,
Olha quanto lixo na rede. E o peixe, que é o necessário, não tem. Porque naquele dia o Senhor falou consigo: eles hoje vão ter um encontro comigo. Irmãos, quando Deus quer que você tenha um encontro com Ele, Ele fecha a porta para você poder cruzar o caminho dEle. Eu estou pregando para alguém nessa noite, irmãos, que de repente mesmo fez até plano de estar em outro lugar, mas Deus fechou a porta e disse: hoje você não vai sair. Você hoje vai lá na estrada Doutor Mário Pinotti, em Jardim Pitoresco, para ouvir uma palavra. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, irmãos, que eu fechei a porta para você poder ter um encontro comigo. Aí agora os discípulos, Pedro, melhor dizendo, ele vai pegar o seu barquinho e vai levar até o lugar alto. Senhor, mas não pegamos nada, mas já que o Senhor está dizendo, então vamos lá. Sabe o que Pedro está dizendo? Olha, se não der certo, foi o Senhor que mandou. A gente sempre fala isso para Deus, irmão: Senhor, o Senhor pediu para eu fazer, mas eu não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Aí vai nos dizer a Bíblia que quando eles chegam lá, Jesus vai mandar eles atirar a rede. Porque, irmãos, uma coisa que eu aprendo é: quem tem que atirar a rede não é Jesus, sou eu. Quem tem que atirar a rede, irmãos, é eu e é você. A rede já está limpa. Uma coisa que eu aprendi é que o pescador, ele atira, ele primeiro precisa limpar a sua rede. Né, Geraldo? Geraldo gosta de pescar, né, Geraldo? Se você deixar a rede suja, o peixe não entra. Você precisa deixar a rede limpa. E tem duas formas de pescar, irmão. Você pesca com anzol, né? E pesca com rede. Quem pesca com anzol, ele pega até peixe grande, só que só pega um. Mas quem pesca com rede, irmãos, é porque quer pegar muita coisa. Quando você joga a rede, irmãos, você pega mais de um. Quem está pescando com rede é porque quer um grande resultado. Pescar com rede dá trabalho. Ah, mas espera aí, pastor, é só... Não, irmão, não é só jogar rede não, irmão. Tem que jogar a rede e tem que ter fé para puxar a rede de volta. E precisa analisar se a sua rede não está furada. Tem gente, irmão, que está pescando com a rede furada e não está pegando nada. Enquanto eles estavam na praia, eles estavam examinando as suas redes para ver se não estava suja e se não estava furada. Porque de que adianta o trabalho de lá no fundo do mar e estar com a sua rede furada? Irmão, tem gente que está perdendo tempo porque está com a rede furada. E Deus está dizendo nessa noite: hoje é noite de você consertar as suas redes. Porque o pescador, irmão, ele precisa consertar as suas redes para uma grande pescaria. E o Senhor está convidando alguém nessa noite para um grande milagre. Mas para acontecer um grande milagre, eu preciso me preparar antes para isso. E avançando nessa história, porque essa história é grande e o tempo é curto. Quando os discípulos estão no outro barco, e Pedro no seu barco, ele vai atirar a rede. Vai não dizer a Bíblia que Pedro ele vai puxar, irmãos, a rede de volta. Só que eu acho engraçado, irmãos, eu fico imaginando essa história, que quando Pedro vai começar a puxar a rede, vai perceber que a rede está diferente. Tem alguma coisa acontecendo embaixo do barco que Pedro não está vendo. Porque enquanto Pedro atira a rede, irmãos, ele não está vendo, mas alguma coisa está acontecendo no secreto. Irmão, estou falando para alguém aqui nessa noite que já atirou a sua rede, mas precisa esperar um tempo para puxar de volta. O Senhor Jesus falou para os homens atirar a rede e mandou o homem puxar.
Existe o tempo de você puxar a rede de volta. Tem gente que é precipitado e está puxando a rede de volta antes do tempo e não vai pegar nada. Porque, como foi falado, né, tempo para tudo, né, pastor? Tem tempo para tudo, até o tempo de você puxar a rede de volta. E Deus está falando nessa noite: não seja precipitado. Espera o tempo necessário para puxar a rede. O Senhor nessa noite está nos ensinando a pescar. Tem gente que está dizendo: mas já tentei uma vez, tentei duas, não adiantou. Irmãos, o importante não é a quantidade, o importante é o resultado. É a produção, o resultado. Tem gente, irmãos, que está até tentando produzir, mas não está tendo resultado. Primeiro fato que eu falei: não preparou a sua rede. Segundo, não esperou o tempo necessário para puxar a rede de volta. Porque, irmãos, atirar a rede é fácil. Eu quero ver ter fé para puxar ela de volta. E Pedro agora, ele vai puxar a sua rede de volta. E vai dizer na Bíblia que quando Pedro puxa a rede de volta, irmãos, ele vai fazer um sinal para os seus companheiros, porque Pedro sozinho não está conseguindo puxar a rede de volta. Irmãos, quando o Senhor Jesus ele entra com milagre, o milagre é tão grande que você não vai usufruir sozinho. Irmãos, eu gosto do salmista Davi, sabe por quê? Porque ele fala no Salmo 23: prepara uma mesa farta na presença dos meus inimigos. Aí tem gente dizendo assim: mas pastor, fizeram até um corinho de fogo aí, dizendo que o inimigo não vai comer na minha mesa. Mas espera aí, se o salmista está mandando preparar uma mesa farta, é porque você não vai comer sozinho. Sabe o que Deus está dizendo? Quando a prosperidade bate na minha e na sua porta, você vai ter para dar até mesmo para o seu inimigo. Só que aqui, irmão, nessa história, ô glória, o milagre está acontecendo no barco de Pedro. Mas Pedro compartilhou o seu milagre com seus companheiros do outro barco. E ele vai fazer um sinal para os seus companheiros, dizendo: vem comigo, me ajuda a puxar a rede. Versículo 7. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos. Olha aí, irmãos. Pedro não encheu o barco dele sozinho, não. Ele encheu o barco dele e ele encheu o barco do companheiro dele. Irmão, que rede é essa, irmão? Que pega tanto peixe assim que enche 2 barcos. Mas sabe o que é isso? É porque antes deles irem naquele lugar, um milagre estava acontecendo na terra e um milagre estava sendo preparado no fundo do mar. Antes deles irem para a pescaria, na terra está acontecendo um milagre. O Senhor está dizendo: prepara a sua rede, porque você não sabe o que te espera amanhã. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: prepara a sua rede, porque enquanto você está preparando a sua rede, existe um milagre que está te aguardando. Oh, glória! Mas a gente precisa, irmãos, ouvir a voz do Senhor. Tem gente que está voltando para casa de cabeça baixa, porque não quer voltar no lugar onde teve a derrota. Está largando para lá: eu vou desistir disso, não deu certo. Tem gente que está pegando os seus projetos, os seus sonhos, e está amassando, colocando numa gaveta, e dizendo: eu vou esquecer isso, não deu certo. Mas Deus está desarquivando os seus projetos nessa noite, e está dizendo para você: volta lá fazer aquilo que não deu certo. Né, Maurício?
Não foi aprovado na autoescola, mas faz de novo, que vai dar certo. Aquela porta de emprego não veio para você, Deus está dizendo, não desista. Continua. Porque no momento certo a porta vai se abrir. Senhor, mas não pegamos nada. É palavra de derrota. Eu já tentei uma vez e não deu certo. Quanta gente desistindo, irmãos. Porque tentou sozinho e não conseguiu. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Para a gente concluir. Quando Jesus está dentro do barco de Pedro, Pedro vai olhar com espanto para ele e falar: quem é esse homem? Eu não sou nem digno de ficar do lado dele. A presença de Jesus naquele ambiente estava assustando Pedro. Porque Pedro entendeu que ali não está qualquer pessoa. Irmãos, eu quero que você entenda isso. Aquele que mandou você atirar a rede não é qualquer pessoa. Eu gosto de Jesus, irmão, sabe por quê? Porque ele já sabe o final da história. Eu e você não sabe o final da história, mas ele já sabe. E eu nunca vi, irmãos, ele mandar alguém fazer alguma coisa e a pessoa voltar envergonhada. E Pedro está com medo de Jesus. Jesus está dizendo: Pedro, não fique com medo, porque eu farei de você pescador de homens. Irmão, Deus está levantando uma nação. Deus está levantando um povo para ser pescador. Mas para ser pescador, irmãos, não basta somente ter a rede. Não basta somente ter o barco. Porque tem gente que tem rede, tem gente que tem barco, mas não quer ir pescar. Jesus poderia muito bem escolher outro barco para entrar. Mas ele escolheu, irmãos, o barco da pessoa mais improvável que ele tinha. Jesus escolheu o barco do discípulo mais complicado que ele tinha. Pedro era o mais teimoso, irmão, que tinha ali, irmão. Se fosse hoje, no tempo de hoje, seria a ovelha malhada. Aquele discípulo rebelde. Só que ele, Ronaldo, ele tinha uma fé tremenda. Ele poderia ser até mesmo brabo. Aquele que resolvia tudo na gritaria. Mas Pedro tinha uma coisa, irmãos. Quando Jesus falava com ele, ele conhecia a voz de Jesus. Vai dizer a Bíblia. Eu sempre falo isso, irmãos. Eu gosto de falar disso. Que Jesus agora vai mandar os discípulos passar para o outro lado. Vai lá que depois eu vou. Aí novamente eles vão enfrentar uma tempestade. Irmão, é muita tempestade que vem. Vão ficar com medo, mas vão morrer. Aí alguém vai olhar e vai perceber que tem alguma coisa se mexendo no meio do mar. O vento batendo de noite. Aí vai ouvir uma voz: sou eu. Aí Pedro, irmãos, olha aí, o rebelde Pedro, ele vai olhar: Senhor, é o Senhor que está aí. Sou eu, Pedro. Mas Senhor, eu estou um pouco em dúvida. Se é o Senhor mesmo, me permita eu descer do barco e ir até o Senhor. Então vem, se você quiser vir, vem. Mais uma vez, Jesus está dando uma ordem para Pedro. E o que é que ele fez? Pedro, irmãos, ele era ousado, irmãos. Ele tinha uma ousadia terrível, irmão. Irmão, tem gente que tem uma ousadia com Deus terrível. Olha, irmão, que paradoxo. Ele está com medo do barco afundar e morrer afogado. Ou seja, o mar era aquilo que causava medo nos discípulos. E o que Pedro está dizendo? Senhor, se é o Senhor mesmo,
Eu quero andar sobre aquilo que me causa medo. Olha, irmãos, a ousadia desse homem. Ele vai descer e vai começar a andar sobre aquilo que causava medo. Irmãos, eu não sei o que causa medo em você. Eu não sei o problema que você... Tem gente que está enfrentando, irmãos, a depressão há muito tempo. Mas, Senhor, eu nunca vou me livrar disso. E Deus está dizendo para você nessa noite: ande sobre aquilo que lhe causa medo. Ande sobre aquilo que lhe causa o pavor e o espanto. Aquilo que você acha que vai te matar. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Aquilo que você pensa que vai te matar, você vai andar sobre ele. E Pedro começa a andar. Isso é a pregação de sábado, Maurício. É só uma pincelada. Ele começa a andar sobre a água. Aí as pessoas estão olhando Pedro andando. Nossa, que maravilha, Pedro está andando sobre a água. Pedro é corajoso. Só que chega um momento que ele começa a afundar. Irmão, isso é normal, irmão. Ninguém pode dizer que é um super-herói que nunca pensou em desistir, nunca pensou em largar tudo. Isso acontece. Só que no momento em que Pedro começa a afundar, ele está dizendo: olha, eu estava tão bem, estava andando sobre o que me causava medo, eu estava tendo domínio sobre a situação, só que agora eu estou me vendo numa situação que eu estou afundando, e eu vou morrer. E diz a Bíblia que Jesus estendeu a mão para ele. A Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Irmãos, começar não é terminar. Ele não afundou completamente. Tem gente que começou a afundar e já acha: o projeto acabou, não dá mais certo. Não. Você vai começar a afundar. Mas quando você começar a afundar, eu vou trazer você de volta. Porque as mesmas pessoas que viu Pedro andando sobre água, as mesmas pessoas que viram Pedro afundando, eles vão ver Pedro voltando para o barco de mãos dadas com Jesus. Irmãos, tem gente que está vendo a sua derrota. Tem gente que está vendo você afundando. Mas essas mesmas pessoas vai ter que ver você de volta de mãos dadas com Jesus. Eu estou pregando para alguém nessa noite, irmãos, que teve que enfrentar a vergonha. Pessoas falando: desiste, larga tudo. Você começou tão bem e agora está afundando. Mas essas mesmas pessoas vão ter que ver você de volta novamente, de cabeça erguida e dizendo: olha, eu até mesmo afundei, mas estou de volta. Mas não voltei sozinho, eu voltei com Jesus. E aqui, irmãos, eu encerro a minha palavra. Vai dizer a Bíblia, no versículo 11: elevando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram até mesmo os peixes, a pescaria. Porque tem gente, irmãos, que o milagre acontece e fica preso no milagre. Só que esses aqui não, ele fez o milagre, o peixe, o alimento, mas eu quero mais ainda, eu quero seguir ele, porque ele tem para me dar não é somente peixe, o que esse homem tem para me dar é a vida eterna. Irmão, não segue Jesus somente porque ele te deu um carro, porque ele te deu uma casa, porque ele te deu uma posição, porque ele pode te dar muito mais do que isso. Eu estava falando com um amigo meu, ele está até assistindo a live agora. Eu estava falando com um amigo meu anteontem, e eu dizia para ele: tem muita gente que quer ir para o céu, mas ele não quer conhecer Deus. E eu perguntei: rapaz, por que você quer ir para o céu? Ah, porque lá é o lugar. Não. Sabe por que, irmãos, eu quero ir para o céu? É porque lá é o lugar onde Jesus está. E a presença dele é que muda todo o ambiente.
E eu perguntei para ele: rapaz, quando você ama uma pessoa, independente de onde a pessoa habita, você ama a pessoa e não o lugar. E eu quero estar com Jesus onde ele estiver, irmãos. Tem gente que está servindo ao Senhor porque tem medo de ir para o inferno. Tem gente que está servindo ao Senhor porque quer ir para o céu, mas ele não quer servir Jesus. O amor dele não é um amor sincero com Jesus. Irmão, eu estou falando de um homem chamado Pedro, que até mesmo quando Jesus estava com ele, Pedro viu milagre, viu coisas acontecerem, mas no momento de aflição, ele disse: eu não conheço, não sei quem é esse homem. Eu gosto de um filme chamado A Paixão de Cristo. É que esse filme ele fez uma cena, o autor ele foi muito sábio nisso. Quando Pedro ele vai dizer que não conhecia Jesus, Jesus olha para Pedro, aí passa uma lembrança: olha aquele dia lá, ó, na pescaria. Não foi bom aquele na pescaria? A gente muitas vezes tem que lembrar disso, irmãos. O que o Senhor fez para a gente lá atrás, os milagres que ele presenciou, o milagre que ele fez na minha, na sua vida. Só que no momento da aflição eu vou dizer: eu não conheço ele. Ah, mas você fala como um dele, mas eu não sou. Mas você se veste como um dele, mas não. Aí, irmãos, o que vai acontecer? Jesus ele vai voltar. Ele morreu, depois ele volta. Vai cruzar o caminho de Pedro. Vai perguntar: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se amava ele. E Pedro vai lembrar que 3 vezes negou ele. A mesma boca que fala que ama, está negando. Foi naquele momento ali que Pedro entendeu que ele precisava ter um amor genuíno e precisava ter um amor sincero ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? E aqui eu encerro as minhas palavras dizendo para os senhores, para terminar: não fique somente preso no milagre, fique preso ao dono do milagre. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Chegamos ao término de mais um trabalho nessa noite. O Senhor abençoe a cada um dos irmãos. Irmãos, amanhã é sexta-feira, nós não temos trabalho.